Boa tarde a todos que nos acompanham no nosso podcast semanal. Todas as semanas trazendo temas voltados aos mais diversos campos da ciência e da biologia. Nessa semana em específico, nós vamos abordar um tema muito interessante e também que vem gerando discussões e levantamentos atualmente, que são os direitos sexuais e reprodutivos. Nesta edição, mais do que especial de hoje, vamos falar com o especialista em direitos reprodutivos e sexuais, Paulo Henrique. Paulo, primeiramente gostaria que você explicasse para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando o que de fato são os direitos reprodutivos e sexuais. Bom, primeiramente, boa tarde, Ramon, e boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui nesse podcast de hoje. Então, quando nós tratamos sobre direitos sexuais e reprodutivos, um dos primeiros fatores que nós podemos levar em consideração é o peso que carrega esse termo e essa palavra direito. Quando nós tratamos sobre essa questão do direito a algo, nós nos referimos, assim como nos apresenta Kant, no conjunto de condições segundo as quais o livre-arbítrio de uma pessoa ele vai poder ser exercido sem afetar o de outra, seguindo os princípios de diretrizes de leis gerais, de liberdade, que aí vão se enquadrar dependendo da região ou do local. Ou seja, esse termo direito, ele se refere constantemente à ideia de liberdade e autonomia. Assim, nós podemos já ter uma ideia um pouco melhor com relação ao que se enquadram, né, os direitos sexuais e reprodutivos. Entrando agora em uma abordagem mais direta, esses direitos eles podem ser relacionados às instâncias aplicadas a toda e qualquer pessoa sobre sua sexualidade, no sentido de essa pessoa ela ter o direito à liberdade, o direito e a liberdade, né, de decidir com quem ela irá se relacionar, sem sofrer qualquer tipo de preconceito e discriminação por essa decisão dela. Então, a partir disso, o Estado ele se viu na obrigação de consolidar e, entre aspas, né, aplicar esses direitos sexuais e reprodutivos a todos. É muito bom ter conhecimento sobre direitos reprodutivos e sexuais, mas é preciso colocar eles em prática, tirar do papel. Infelizmente, como você disse, há muito preconceito ainda com as decisões de cada um. Temos que mostrar para todos que escolher com quem ele quer se relacionar é um direito, e qualquer preconceito e intolerância é crime. Com certeza, com certeza. Diferentemente dos que eu comentei, já quando nós tratamos sobre os direitos reprodutivos, nós estamos entrando mais nas questões do direito à saúde, à integridade física, à educação sexual, ao acesso à informação, dentre vários outros que se encaixam nessa categoria também. Né? Assim, quando são citados esses direitos, nós podemos levar em conta perguntas como: eu quero e pretendo ter filhos? Ou também alguns levantamentos de qual método contraceptivo a pessoa se sente mais confortável em usar, por exemplo. Ou seja, os direitos reprodutivos eles vão ser voltados à autonomia de cada pessoa com relação às ações e métodos que vão ter impacto direto ou indireto nas suas concepções sobre o processo reprodutivo. Paulo, já sabendo como funcionam os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, o que a lei fala sobre os direitos ao planejamento familiar? Como posso fazer um planejamento familiar de modo que a lei me ampare se necessário? Muito legal você levantar essa pergunta agora para a gente, né? Que ela vai ter extrema relação com a ideia dos direitos reprodutivos que nós já comentamos. Bom, então o planejamento familiar ele pode ser enquadrado como um dos direitos reprodutivos e sexuais que é garantido a todos. Porque ele vai implicar diretamente na questão de o casal ter autonomia e liberdade, foi aquelas palavrinhas essenciais que pegam na ideia do termo direito, né? E o casal vai ter autonomia e liberdade para escolher se eles pretendem ou não pretendem ter filhos. Além de que esse direito ele também garante às pessoas a decisão sobre em que momento ou em que condições isso vai ocorrer. É interessante comentar também que esses direitos eles também são conferidos do mesmo modo àquelas pessoas que não vão pretender ter filhos. Decisão essa que hoje em dia nós estamos vendo cada vez mais, meio aos casais ou até a pessoa mesmo específica que ela decide e opta por não ter filhos. Né? Esse direito ao planejamento familiar ele vai se dar a partir da lei número 9.236. E a partir dela, o Estado ele vai ter um papel fundamental de ser o responsável por distribuir métodos contraceptivos para toda a população de forma livre e gratuita. Dentre esses, nós podemos citar preservativos, alguns métodos de ingestão oral também, por exemplo, ou até mesmo processos cirúrgicos, que são fornecidos pelo sistema de saúde. Só que os dados apontam que mais de 55% das mulheres brasileiras que tiveram um ou mais filhos, elas não passaram por um processo devido de planejamento familiar, devido a diversos fatores, como por exemplo fatores sociais, fatores culturais e econômicos também. Pois é, Paulo. É muito comum ver famílias se formando sem planejamento familiar, com gravidez acidental, muitas das vezes sem o mínimo de planejamento. Mas veja que essa falta de planejamento acontece em regiões mais pobres em nosso país. Nas regiões do interior dos estados, por exemplo, é mais fácil de perceber essa falta de planejamento. Ah, com certeza. Infelizmente, as regiões mais precárias, elas contam com uma falta de acesso à informação que vai ser um dos principais fatores que vai impedir a população de desenvolver esse processo de planejamento familiar. E esse cenário, ele vai ser o responsável também pela quantidade de crianças em situação de rua, sem o devido estudo ou que não tem um apoio familiar. E essa junção de coisas vai ser responsável por promover a criança também na uma introdução ao mundo das drogas, ao mundo do crime, de forma extremamente precoce. Esses direitos deveriam ser melhor assegurados para toda a população. Pois se essa desinformação gera um grande problema para a nossa sociedade e para a nossa economia, fora o direito de reprodução assistida, que é um direito público e não é respeitado muitas das vezes.
fora a falta de investimento nessa área da saúde por parte do nosso governo. Exatamente. Do mesmo modo, o nosso sistema público de saúde, ele é bastante menosprezado e ele carece muito de investimento, principalmente do governo. Eu conheço casais mesmos que o homem ou a mulher, eles passam por esse processo de infertilidade e que eles não têm condições de desenvolver um tratamento de, por exemplo, fertilização in vitro ou até mesmo qualquer outro relacionado à reprodução assistida. Então, acaba que esse direito ao planejamento familiar, ele é impedido e ele não é concebido a todas as pessoas, como está em lei, devido a essa falta de recursos ou investimento tecnológico do sistema, né? Como nós já abordamos um pouco da questão da reprodução assistida, você poderia explicar melhor sobre as técnicas de reprodução assistida e de fertilização in vitro e fazer essa relação dela com as questões relacionadas ao planejamento familiar? Bom, a reprodução assistida, ou como é comumente conhecida de RA, ela é uma técnica que estima-se que ela começou a ser amplamente estudada por volta da década de 70 e 80, por aí, em decorrência do crescimento do número de casos de casais inférteis que buscavam ou tinham o sonho de ter filhos. A reprodução assistida, ela não vai contar somente com uma única técnica, mas sim com uma série de procedimentos que vão ter a finalidade de proporcionar a fertilização. O desenvolvimento dessa técnica se tornou de extrema importância para a consolidação e para a aplicação dos direitos sexuais e reprodutivos, como nós demos abertura no podcast. Porque a partir dela, casais que sofrem de infertilidade, ou que apresentam idade avançada, ou até mesmo casais homoafetivos, eles podem ter o direito, a partir da ciência, de tomarem essa livre decisão de querer ou não ter filhos, garantindo diversos meios para poder chegar nesse processo. Sendo esses direitos, né, como eu falei, estando estabelecidos pelos direitos constitucionais ao planejamento familiar e à saúde, bem como no princípio da autonomia privada e dignidade da pessoa humana, todos esses constados em lei. Então, a partir disso, o sistema público de saúde, principalmente o SUS, ele garante à população tratamentos e técnicas gratuitas de reprodução assistida, como, por exemplo, a fertilização in vitro, inseminação artificial, indução da ovulação, injeção intracitoplasmática de espermatozoides também. Só que, assim como é vivenciado pela maioria da população que depende desse sistema de saúde, esse processo ele pode levar anos para ocorrer, levando em consideração que ele não é 100% eficaz, também, né? E que o número de estabelecimentos que vão aplicar e desenvolver essa técnica, ele é extremamente reduzido. Se eu não me engano, são só 9 ou 10 hospitais ao longo de todo o Brasil que têm os recursos e especialistas para desenvolver esse processo. Além disso, mesmo o procedimento em si sendo gratuito, a maioria dos medicamentos necessários para o período pós-procedimento, eles não são disponibilizados pelo SUS e alguns deles são extremamente caros. Além disso, nós podemos contar também com os recursos, né, necessários para poder criar essa criança que está por vir. E quando eu falo recursos, eu digo uma moradia adequada, uma educação adequada, uma alimentação adequada, que implica bastante também. Então acaba que mesmo sendo fornecido o direito, esse direito ele não é totalmente, integralmente concebido, né? Porque tem um pontinho aqui e um pontinho ali que vai dificultar o processo. Paulo, ouvi falar de uma alteração na lei sobre a reprodução assistida e a fertilização in vitro. Você sabe me dizer o que mudou nessa nova resolução? Acho bom explicar para deixar bem claro para quem nos acompanha, pois é muito importante saber dos nossos direitos. Olha só, bem legal a gente entrar nesse tema agora, né, que é de certa forma bem atual. Se eu não me engano, essa nova resolução ela foi publicada no Diário Oficial da União há alguns meses atrás. Desde então, ela vem trazendo várias discussões e novos direcionamentos para todo o campo da saúde sexual e reprodutiva, né? Principalmente, como você disse, para o direcionamento e para os campos que envolvem essa técnica da criopreservação. Bom, do mesmo jeito como nos outros temas, eu acho que é interessante a gente dar uma breve introdução sobre o que é essa técnica, né, para os nossos ouvintes. Basicamente, a técnica de criopreservação de gametas e embriões é uma técnica complementar à de fertilização in vitro, que ela vai consistir na preservação de gametas, embriões e qualquer amostra biológica a partir do congelamento rápido e em temperaturas extremamente baixas, garantindo assim a conservação das características do material biológico mesmo após anos congelado, né? Essa técnica, ela vem a cada dia sendo mais e mais empregadas em decorrência de vários fatores, como por exemplo a necessidade de preservar a capacidade reprodutiva de alguns casais devido ao avanço da idade, por exemplo. Também há vários casos, atualmente, de casais que desenvolveram um processo de planejamento familiar e optaram por adiar os planos da gravidez. E também vários artigos estão sendo desenvolvidos atualmente com relação à importância dessa técnica para alguns pacientes com câncer. Além de ser um dos principais métodos, né, de conservação de gametas e embriões com a finalidade da doação. Com relação à resolução, alguns ajustes eles foram feitos no campo da criopreservação. Como anteriormente o número de embriões fertilizados e transmitidos em laboratório não era devidamente estabelecido, o número excedente de embriões era contido nos laboratórios, e os testes finais eles resultavam no descarte de um número também considerável de embriões.
Porém, com uma nova resolução agora, porém, com uma nova resolução, né, agora, somente 8 embriões poderão ser mantidos para serem utilizados durante esse processo e, posteriormente, os que não foram utilizados a seco, eles seriam congelados. Com relação a esses que serão utilizados a seco, só poderão ser transferidos 2 embriões, de forma a dar continuidade a esse processo, né, da reprodução assistida. Bom, essa nova resolução, ela gerou também várias discussões, meio aos especialistas, uma vez que, ao diminuir essa quantidade de embriões gerados em laboratório, juntamente reduzida a taxa de sucesso de gravidez. Além de que esse procedimento ele também pode prejudicar as mulheres que se encontram em uma faixa etária reprodutiva mais avançada, resultando em uma taxa menor de óvulos, certo? Bom, Paulo, eu queria saber sobre um tema que virou discussão recentemente. É sobre a PL 1184/2003, que foi votada recentemente e que gerou grande discussão nos meios de comunicação, pois é uma lei um pouco antiga, que foi votada atualmente. Gostaria que você explicasse um pouco para nós. Então, esse projeto de lei, ele veio como uma bomba meio à área da reprodução humana, da embriologia e principalmente dos processos de reprodução assistida. Esse projeto ele foi escrito no ano de 2003 e foi sendo elaborado, levado à votação e discutido somente atualmente. E é exatamente devido a essa diferença cronológica que várias coisas que foram pontuadas nesse projeto de lei não cabem mais ao que se diz respeito à reprodução humana atualmente, sendo por muitos especialistas considerado como um projeto retrógrado, que gera um retrocesso de 30 a 40 anos na busca pelos direitos sexuais e reprodutivos, além também dos direitos sociais, éticos e vários outros também que esse projeto de lei está batendo de frente. A exemplo dos pontos mais controversos dessa proposição, nós podemos citar a limitação da formação de embriões, que segundo as diretrizes desse PL, seria permitida apenas a formação e a transferência de 2 embriões, como nós comentamos anteriormente, né? Que é uma margem extremamente pequena para o processo. Se nós levarmos em consideração que 2 óvulos eles podem ser tranquilamente fecundados e gerar 2 blastocistos perfeitos para dar continuidade ao processo, do mesmo modo que 5 ou mais eles podem ser fecundados, podem passar por esse processo e não ocorrer nenhuma fertilização viável, né? Resultando na diminuição da efetividade do projeto. Além disso, esse projeto de lei ele restringe os casais homoafetivos de desenvolver esse processo de uterossubstituição, batendo diretamente de frente com os direitos sexuais e reprodutivos, que na teoria eram para ser concebidos a todos. E também, como nós comentamos no tópico anterior, esse projeto ele inviabiliza o congelamento de embriões, classificando que esse processo de reprodução assistida ele deve ser feito com a transferência de embriões a fresco. Porém, é importante nós pontuarmos de novo que esse projeto de lei ele foi instituído no ano de 2003. E assim como ocorreu uma evolução social de 2003 para cá, né, o que dá em torno de 18 anos, também houveram diversos avanços tecnológicos, ainda mais quando nós tratamos sobre esse campo da criopreservação de óvulos e embriões. Esse projeto de lei gera muita discussão ainda, mesmo depois de ser aprovado. Na minha opinião, esse projeto de lei deveria ter sido melhor avaliado. Por ser uma PL antiga votada agora, deveria ter sido feitas mudanças nesse projeto de lei, como por exemplo não limitar apenas 2 embriões e garantir o direito de todos, em específico os homoafetivos, que ao meu ver foram os mais afetados. Realmente, realmente. E acaba que muitos especialistas eles estão batendo de frente com essas proposições, o que acabou gerando um descontentamento popular geral, que caiu em peso em cima da PL durante a abertura para votação, gerando mais ou menos 100 mil votos contra em pouquíssimo tempo. Chega a ser até engraçado, mas após um pequeno tempo de discussão sobre esse artigo, esses artigos que foram apresentados, né, meio projeto de lei, os deputados envolvidos eles afirmaram que esse projeto de lei ele havia sido um erro de seus funcionários, de sua equipe, e isso explicaria a proposta feita, ou seja, eles tentaram dar uma passada de pano, eles viram que eles colocaram muitas coisas erradas e coisas do tipo, e eles tentaram se justificar, né? Só que os termos que estão propostos ali não tem nem justificativa, realmente foi uma proposta que não teve praticamente fundamento nenhum. Tratando mais especificamente sobre a questão da criopreservação de óvulos e embriões, né, esse projeto de lei ele foi extremamente incongruente, porque ele afirma que ele vai seguir as diretrizes dos direitos reprodutivos, que são garantidos a todos, porém, ao ele estar definindo que o processo de congelamento não poderia ser empregado, ele acaba afetando diretamente aquelas mulheres em específico que gostariam de ter um filho após o fim da sua idade reprodutiva. Que, a partir das técnicas atuais, os óvulos dessa mulher poderiam ser congelados para serem utilizados em algum processo de reprodução assistida futuramente, garantindo assim esse direito reprodutivo, direito ao planejamento familiar para ela. Além disso, a partir desse cenário, a efetividade de processos como o da fertilização in vitro e dentre outros seria reduzido, né?
uma vez que um número menor de embriões poderia ser transferido e, consequentemente, apresentarem um resultado favorável e esperado, né? Característica que poderia aumentar a eficácia a partir da utilização de embriões que passaram previamente por um processo de biópsia embrionária e que poderão ser utilizados durante um período de até 3 anos após serem congelados, né? Seguindo, claro, algumas diretrizes e protocolos durante essa etapa. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast semanal. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre o tema e a sua implicação no dia a dia da sociedade. Nós podemos ver hoje o alcance que esse tema está atingindo atualmente e podemos entender que vários pontos que comentamos aqui estão contidos em lei. Então, são medidas que devem ser concebidas a todos, sem exceção. Atualmente ainda existem várias limitações para a consolidação total e a aplicação desses direitos, principalmente quando tratamos sobre técnicas de reprodução assistida e outros procedimentos relacionados, mostrando que ainda existe um caminho considerável para ser seguido por esses direitos. Agradeço também ao Paulo que veio aqui hoje, a convite da nossa equipe, para nos ajudar a conhecer mais sobre o assunto. Muito obrigado e até uma próxima.